Bem-vindo ao nosso Espaço Mahalila. Hoje nós vamos jogar um jogo sobre expansão. Fica com essa palavra. O meu convite é que, como sempre, você tem que escolher um aspecto bem definido, com bastante clareza, para que você possa, no jogo, perceber e construir junto comigo um caminho para que esse aspecto escolhido possa ser consagrado. E o meu convite é que você escolha algo na sua vida que você deseja muito expandir. O que você busca expandir na sua vida neste momento da sua história? Qual é o aspecto, a questão, a relação familiar, uma relação afetiva, aspecto do trabalho, aspecto individual, intrínseco, de autocuidado, qualquer aspecto da sua vida. O que nesse momento para você é importante que seja expandido? Expansão. Aquilo tomar potência, aquele aspecto e aquela definição, aquele elemento, aquele ponto que você vai escolher, que você deseja muito que abra na sua vida, que siga o caminho da expansão. É sobre isso. Se precisar, dá uma pausa no vídeo para você pensar sobre esse foco, para esse jogo, que é muito importante que antes de iniciar o jogo, você tenha total clareza daquilo que você está colocando no jogo, aquilo que você está trazendo para o jogo, para você poder refletir sobre aquilo que vai surgindo, as cartas e os caminhos, as indicações, as mensagens em relação àquilo que você escolheu, combinado? Agora, se já está definido, bora para o jogo. Então, bora expandir, porque a gente precisa abrir caminho para que você possa crescer, evoluir, expandir, mas aí a gente escolhe um ponto, sabe? Quando a gente começa assim, por um puxadinho de um fio, aí você expande aquilo e aquilo faz como um efeito dominó e vai expandir todo o resto, ok? Então define aí bonitinho, definiu, bora pro jogo. Bom, como sempre, antes de começar a jogar, a gente escolhe o mestre, que já é o primeiro sinal, a primeira indicação, qual vai ser o nível do jogo, né? O mestre já vai apontar para que lado esse jogo vai acontecer. Então vamos escolher o mestre. Eles estão aqui, você agora se conecta aqui com esse momento, porque você não está aqui à toa. A sincronicidade prepondera o Mahalila. Então você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa, esse jogo não está acontecendo à toa. Tudo tem uma razão e uma engrenagem dentro da perspectiva da sincronicidade. Então você está aqui para receber essa mensagem. E eu estou aqui para te trazer, mediar essa mensagem para você. Sincronicidade é uma conexão de alma. E você acredita nisso, né? É por isso que você está aqui. E eu também. Eu tenho total convicção a respeito da conexão que transcende todos os outros aspectos que são mais físicos, concretos. Eu tenho convicção do poder e da potência da conexão sutil. E por isso a sincronicidade é tão valiosa. Bom, está conectada para receber o seu mestre do jogo? Então nós vamos escolher o mestre. É esse. E vamos lá. Se conecta com a carta. Sinta. Perceba o que essa imagem envia para você. Qual é a sensação? Qual é a primeira impressão? O que você escuta essa carta dizer para você? Qual é a mensagem? Eu vou comentar sobre esse mestre. Parece divertido, né? Ok. Vamos lá saber? Vamos lá saber qual é o seu mestre. Eu vou abrir para você aqui. Ok. Cadê? Sabe por que eu estou demorando a pegar? Porque dentro do processo
hierárquico dos mestres, esse é o último. Isso já dá uma boa indicação. É sobre expansão mesmo que esse jogo está acontecendo. Por quê? Porque a expansão, ela é em última instância, ela é o efeito de todo um processo que já vem sendo trabalhado, elaborado, atravessado. E todo processo tem uma hierarquia evolutiva. A gente começa com esse aqui, bem no iniciozinho, o inocente. E depois a gente vai para esse mestre que nos ajuda a lidar com a sensação de abandono. Então, é bem um mestre que trabalha as questões nossas, bem infantis. E assim vai. A gente vai trabalhando cada aspecto da vida com a companhia e as orientações de cada mestre. E aí vem toda essa história, toda essa sequência. A gente está aqui processando o nosso caminho evolutivo, desenvolvendo aspectos, maturando, enfim. E o último é o mestre do jogo de hoje, que chama o bobo. No tarô, ele é o louco. E qual é a meta do bobo / louco? Divertimento, fruição, prazer, vivacidade. Então, a meta já é uma indicação. O que você precisa expandir precisa estar sendo permeada por essa vibração de prazer, de alegria, fruição, da coisa poder rodar solto, sem pressão. E o medo de quem busca atingir essa meta é o tédio, a apatia. Então, a expansão já está nos sinalizando que você está pronta para expandir o que você escolheu expandir. Você já está pronta. Desde que seja possível enfrentar o medo do tédio. Se eu não expandir, eu fico no tédio. Para que eu possa expandir, eu tenho que atravessar esse medo de que fique tudo paradão. Por quê? Porque a meta é o justo oposto. E muitas vezes a gente se assusta, não com dificuldade, mas coisa boa. Então, nesse momento, o convite que eu te faço é perceber e se apropriar dessa potência desse mestre que está dizendo para você: isso que você escolheu para expandir na sua vida é possível sim. E é possível que isso seja feito com alegria, com prazer. Então, a primeira orientação não é para ser doloroso. Ah, Laura, mas o que eu escolhi para expandir não é mole, não. Pois é. Mas aí o bobo está dizendo para você que você acha que não é mole, não. Mas o que faz você perceber e sentir que seja difícil, que seja doloroso expandir isso que você escolheu, é justamente você pensar sobre isso. Então, o primeiro convite é assim: olha só, relaxa, tá? Bora expandir? Bora expandir sem amarra, sem pessimismo, sem medo de permanecer ali como uma água parada. Bora bater braço nessas águas, bora bater perna nessas águas, bora brincar nessas águas para que seja possível expandir aquilo que está meio paradão, ok? Então, o bobo, ele vai ser o seu mestre. Eu acho ótimo esse nome, o bobo, né? Porque quando a gente pensa no bobo, a gente pensa assim, bobo. Nada disso. Aqui. O bobo. Que tipo de bobeira a gente está falando? É aquela bobeira de relaxar, deixar fluir, acreditar, ter fé. E o que você recebe se você abraça essa ideia e aceita a companhia do bobo no seu jogo para expandir isso que você definiu? Alegria. Então tá bom demais, né? Tá bom demais. Mas
Ao longo do jogo, nós vamos descobrir de que forma que essa vibração, esse padrão do prazer, do divertimento, vai te ajudar a trilhar o seu caminho para expandir esse ponto que você escolheu. Então, bora pro jogo? Então, a gente começa aqui, nossa pedra no tabuleiro, nosso dado, que é o nosso elemento da sincronicidade, e nós vamos começar a jogar. Você sabe que o Mahalila começa na casa 6, porque é o processo evolutivo logo lá no início, quando a gente está pronto para se dar conta dos nossos condicionamentos. E quando a gente dá conta desses condicionamentos, que a gente vai padronizando a nossa vida, para que seja possível alcançar aquilo que a gente coloca como intenção no jogo, a gente precisa o quê? Tratar desses condicionamentos. O que precisa ser alterado, transmutado, transformado, elaborado, repensado, filtrado, refletido, para que seja possível fazer um caminho diferente. Então é por isso que a gente começa na casa 6. E aí vamos para a nossa primeira jogada. 1. Então nós vamos para a casa 7. E a casa 7, deixa eu pegar aqui. Aqui. O que essa carta diz para você? Qual a sensação quando você olha para essa carta? O que você vê nessa carta? É muito importante que você se permita sentir, perceber, porque está sem filtro, sem informação. Você apenas recebe a mensagem por um canal intuitivo, um canal mais sutil, mais puro. Aí depois a gente vai falar sobre a carta. Lembrar que nós estamos na intenção de expandir, temos o bobo como mestre, e a primeira casa do jogo é na casa da vaidade e do orgulho, que diz respeito à nossa ferida original, que faz a gente se sentir inadequada, trata da inferioridade, resultando em autossuficiência e solidão. Então vamos começar a pensar. Eu quero expandir algo. Mas o primeiro convite é lidar com essa configuração da minha experiência, da minha existência, neste momento, relacionado à vaidade e orgulho. A estar lidando com um aspecto que é falso, de autossuficiência, de achar que dá conta. Isso é muito legal, né? Porque o bobo diz o quê? Relaxa, bora se divertir. Como é que você pode vibrar na diversão e na alegria se você está construído e constituída nesse momento num cenário falso de autossuficiência? Então, o primeiro convite é, olha só, você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser isso tudo. Relaxa. Seja bobo. Relaxa. E por que essa autossuficiência se estrutura na sua vida? Porque ela está relacionada a uma ferida original. E quando a gente fala em ferida original, a gente está falando de experiências muito, muito arcaicas, lá do iniciozinho, quando a gente experimenta esse mundo e acha que a gente não está sendo bem-vinda, que a gente não se sente aceita, compreendida. E aí começa a criar uma casca de acordo com o sentimento de inadequação. Olha só, eu não tô correspondendo às expectativas do outro. Então eu preciso mudar a minha forma de existir.
O quão inadequada eu me sinto, o quanto inferior eu me sinto, vai ser proporcional ao quanto eu vou criando de casca para poder funcionar bem nesse mundo e ver se eu consigo o quê? Ser amada, ser aceita, ser compreendida. E nesse caminho, a gente vai se construindo em falsa autossuficiência. A gente vai se construindo num poder que é fake. É poder fake. A gente acha que tá podendo. A gente acha que tá ali no topo. E não tá. Porque isso está sendo um resultado dessa inadequação, desse sentimento de inferioridade. Então, para poder sobrepujar esse sentimento, para poder dar conta desse sentimento de inferioridade, a gente cria uma casca. E essa falsa autossuficiência nos joga num lugar de muita solidão. E aí o bobo, que é o mestre do jogo, está te convidando, olha só, vamos olhar para isso? Vamos olhar para essa casca que você está apostando que é o seu eixo de poder? E ele está dizendo, olha com carinho, essa casca, olha aqui, se olha no espelho, essa casca de autossuficiência que você experimenta como se fosse o seu eixo de poder, é falso. Porque ela foi criada para dar conta do seu sentimento de inadequação e de inferioridade. Então o convite é, vamos sacudir esse padrão? Vamos sacudir para... lembra do rio de água parada? Autossuficiência falsa, tudo ali na apatia, no tédio, eu me dou, eu me basto. A proposta é, começa a bater as pernas e bater os braços, sacode essa água para poder limpar, dissolver essa casca que não é você. Ah, Laura, quer dizer então que eu não serei suficiente? É o justo oposto. Você é suficiente. Essa casca de autossuficiência é o desvio dessa percepção. Em achar que você não é suficiente, você tenta se dar conta e se bastar só com você. Pelo medo de ser insuficiente aos olhos do mundo. Então, eu nunca serei boa para o mundo. Eu nunca serei suficiente para o mundo. Eu nunca serei aceita e compreendida e amada. Então, o que eu faço? Não preciso de ninguém. Eu me basto. Aí o mestre vem e diz, não precisa ser assim. Porque essa história que você construiu é uma história num terreno frágil. Porque você não é isso. O seu poder não é esse eixo de autossuficiência que te lança no lugar de solidão. O seu poder está em outro lugar. E qual é o outro lugar? Não tenho a menor ideia. Talvez a próxima jogada nos diga. Na medida em que você abraça o convite de sacudir esse padrão da vaidade e do orgulho. Sacudir esse padrão de eu me basto. E entender que o seu poder não está neste lugar. Você aceita esse convite? Você aceita e abraça o convite para olhar para este lugar de poder e entender e compreender que esse não é o seu poder? E é um convite muito delicado, porque é tanto tempo que a gente leva construindo um lugar de poder, né?
que quando, num determinado momento, seja nesse jogo ou em qualquer momento, experiência da sua vida, você de repente está vivendo alguma experiência que está te trazendo essa mesma mensagem por outro caminho, é muito delicado, porque a gente leva um tempo se construindo num determinado lugar. E quando o convite é abra mão disso, se desapega. A pergunta que vem assim, se eu me desapegar disso, eu fico sem nada. Se eu abrir mão desse lugar que eu construí de poder, eu fico sem nada. E é exatamente esse ponto que nos interessa aqui. Por quê? Porque o nosso mestre, o bobo, o louco, está dizendo para você assim, relaxa e confia. Bora, você já, lembra que eu falei que o louco, o bobo, era o último mestre da sequência? Você já passou por vários processos, você amadureceu muita coisa, você já processou muita coisa, então você já está pronta para uma nova jornada, porque é isso, ó. Você tá vendo que ele sai com uma trouxinha? Ele não sai com containers cheio de coisa. Ele sai livre. Ele sai com aquilo que verdadeiramente importa. E sai para onde? Para uma nova aventura, para uma nova jornada. Porque é sobre isso. O louco, ele aponta para uma nova jornada. E essa nova jornada não é a jornada inicial, porque a jornada inicial... Cadê? Vou pegar aqui a jornada inicial para você ver a diferença. A jornada inicial é isso. Quando a gente está começando. Aqui, ó. Não. Você já passou por um processo de maturação. Então, esse bobo, esse louco, ele está te convidando a relaxar, deixar fluir para uma nova jornada. E isso só será possível se a vaidade não estiver na sua trouxinha para a próxima jornada. Percebe? Então, o convite é esse. E mesmo sendo delicado abrir mão de algo que foi construído ao longo da vida como um eixo de poder, é preciso apostar e investir na coragem de desapegar disso, confiando na sua compreensão de que o seu poder não está nesse lugar, porque essa autossuficiência é falsa. Então você pode fazer diferente. Mas para isso, tem que dar o passo. Você topa? Ok, topo. Então vamos para a próxima jogada para ter mais um vislumbre, uma luz sobre a continuidade do seu caminho. Bora para a próxima jogada? Ok. Vamos lá? 4. 1, 2, 3, 4. Caímos na casa 11. Será a casa 11? Ai, que massa! Senta para você não cair. É muito incrível, né? Porque para o jogo estar acontecendo dessa forma, eu ousaria dizer que você está muito pronta para expandir o que você escolheu expandir. E você está muito pronta para abraçar esse convite e abrir mão dessa vaidade, dessa autossuficiência, desse me basto. Já está muito pronta. Por quê? A próxima carta, a próxima casa é essa. E aí, o que você me diz? Ai, que massa, Mahalila é muito genial, viu? Muito, adoro. Aliás, os oráculos, eu amo oráculo, porque é uma linguagem que vem por um outro caminho, mas um caminho tão incrível
que foge as nossas contaminações mentais e abre um espaço para a intuição, para uma conexão com as nossas dimensões mais sutis. Olha que incrível, olha a casa que você foi parar, na casa 11. A casa 11, eu não vou nem perguntar o que você recebe dessa carta, porque assim, a gente já está falando dela desde o início, não é não? Então, tá perfeito, tá? Diversões. Na medida em que você abre mão dessa autossuficiência, entende que você é suficiente sendo quem você é. Não precisa ser fake. Não precisa ter esse falso poder. Você pode abrir espaço para a sua vulnerabilidade. Você pode abrir espaço para a sua humanidade. Você não precisa acreditar e continuar investindo nesse falso poder da autossuficiência. Você pode ser humana. E aí, na medida em que você abre mão dessa casca que esconde você de você mesma e esconde você do mundo, aí você cai aqui, ó. Ai, a gente podia acabar o jogo aqui agora. Porque assim, chegar à meta, diversão, flexibilidade, simplicidade, leveza, alegria, é tudo de bom. Então assim, para expandir isso aí que você escolheu, minha amiga, para você expandir, é só abrir a porteira. Ou até mesmo uma frestinha. Você está pronta. Eu diria que se você está querendo expandir, isso aí que você definiu, e ainda não expandiu, é porque você está com o freio de mão puxado. Olha que incrível. É só assim, solta o freio e pode acelerar, que você já sabe dirigir, você já aprendeu muita coisa, você já está pronta para poder seguir o seu caminho. Mas com leveza, com simplicidade. Não precisa estar pesado, não precisa estar sobrecarregado. Não é um processo de sofrimento, não precisa ser árido. Tem que ser gostoso. Ah, Laura, essa vida não tem essa não, isso é romantismo. Assim, como assim gostoso? Não, não é romantismo. Para pensar na sua história. Quantos e quantos momentos da sua vida você viveu e atravessou que foram momentos áridos, sofridos, e que você teve que suar muito para poder dar conta. E teve que dar conta sozinha, muitas e muitas vezes. Se você está aqui nesse jogo, mas eu tenho total convicção. A sua história não foi fácil. Sua história foi difícil, foi dura. Só que chegou o momento. Nós não precisamos ter uma vida árida o tempo todo. A capacidade, a competência e as habilidades que você foi desenvolvendo e acessando ao longo da sua vida para ir dando conta de cada situação desafiadora te trouxe até aqui. Então, sabe, tem momentos na nossa vida que a gente precisa aceitar que o fluxo da vida pode ser um fluxo de alegria. Não precisa ser difícil o tempo todo. E esse jogo está dizendo isso para você. Aquilo que você quer expandir, está sendo possível expandir na medida em que você aceitar que é seu. É da sua experiência, tanto
todos os processos áridos quanto esse. Entende? Porque senão a gente vai pensar assim, bom, então é só coisa ruim que acontece. Coisa boa, não. Acontece que a gente tem medo, né? A gente tem muito medo. A gente tem muito medo, apesar de que coisa ruim é pior do que coisa boa. A gente tem mais medo de coisa boa do que de coisa ruim. E sabe por quê? Porque a primeira coisa que vem na tua cabeça quando alguma coisa boa acontece é assim, quando é que isso vai acabar? Não é não? Quando é que vai assim, paf, acabou. Aí a gente tem medo, porque viver a alegria expande tanto que o medo é de perder aquilo. Mas o nosso mestre de hoje está dizendo, abra mão dessa falsa autossuficiência, falso poder, porque você não é isso. Você é suficiente sendo quem você é. Acolha a sua humanidade, que você vai criar condições para viver a vida de forma mais simples, flexível, sem sobrecarga e com alegria. Beleza? E parece assim, incrível, né? O jogo tá facinho. E por que tá facinho? Belezinha. É que ele se torna desafiador. Que é quase como o universo está enviando um presente para você e você está com receio de abrir. Porque coisa boa assusta, porque pode ser perdida a qualquer momento. Aceita! Aceita! Aceita esse presente que a vida te oferece. Porque esse presente, ele não vem do nada. Ele vem de um processo, de uma construção. Você já tem estrada. E não importa a idade que você tenha, porque para viver a estrada da vida, isso não tem a ver com a idade cronológica. Tem a ver com a nossa idade mental, emocional, espiritual. E muitas das vezes essas idades, elas não são correspondentes. Então, uma pessoa com uma idade cronológica muito avançada pode estar com uma idade mental, emocional e espiritual muito infantil. Concorda comigo? Então, assim, você já tem estrada. Não importa a sua idade cronológica. Você conquistou o direito de viver a sua alegria. Você acha que tem que jogar mais uma jogada? Deixa eu ver. Eu acho que o universo está querendo mostrar o que se encontra atravessando essa ponte, porque parece que essas duas primeiras jogadas é como se a gente estivesse construindo uma ponte para fazer uma travessia, para acessar um outro lugar, um outro lugar de experiência, um outro lugar existencial. Então eu vou jogar mais uma vez. Bora? Então vamos lá. Como é que você está se sentindo? Está fazendo sentido para você esse jogo? Como é que você está recebendo? Como é que está o coração aí, as palpitações? Está conseguindo sorrir? Ou você está com a fisionomia tensa? Como é que está a sua dimensão do mestre bobo, louco, dentro de você? Me conta, adoro saber. Bora lá, para a terceira jogada e provavelmente a última jogada do jogo de hoje. 2. 1, 2. Vamos lá. 1, 2. Paramos aqui. Eu estava vendo antes, né? Para poder entender. Ok. O que essa carta diz para você? Olha que incrível. Primeiro,
foi uma bela olhada no espelho e se dá conta do tal falso poder. Depois, essa alegria exuberante, transbordando. E aí a gente caiu nessa caixa. O que você percebe? Qual é a mensagem que essa carta te envia? Estou sentindo aqui o caminho que está se construindo. Bem interessante, porque não é só, bora se divertir, bora. Não. Você é uma pessoa comprometida com o seu processo evolutivo. Então não é só assim, vamos para a festa. Não. Fluidez, simplicidade, flexibilidade para chegar na casa da nulidade. Para poder compreender todos os seus aspectos daquela apatia que nós falamos logo no início a respeito do mestre do jogo. Olha que incrível, sincronicidade em alto nível. Para você poder compreender a respeito da estagnação que está acontecendo na sua vida, que não te permite expandir esse aspecto que você escolheu. Falta de energia vital. Não faz o que deve ser feito. E isso tudo porque aí a gente encontra a fonte, o tal do freio que você está puxando. E por que você está puxando esse freio de mal? Porque nós estamos falando da dimensão da raiva reprimida. Olha aqui dentro da caixa. Temos a raiva reprimida. E olha que incrível. Começamos falando da ferida original, que faz você se sentir inadequada, inferior, que faz você criar essa casca de autossuficiência. E aí o jogo está dizendo para você assim, olha só, sacode, bora, abre mão disso. Você não é isso. Aceita a sua vulnerabilidade, a sua humanidade. Você não precisa criar essa casca. Esse não é o seu poder. E aí assim, bora flexibilizar, simplificar, bora abrir espaço para a alegria. E olha que incrível, é no caminho da flexibilidade, do sacudir essa vibração que é mais tensa, árida, que você cria condições para acessar a caixa da raiva reprimida. Que promove, que corresponde e faz você compreender a estagnação que tanto você tem medo de perpetuar. Porque se você começou com o propósito de expandir, o seu medo é que isso murche. E o que o jogo está dizendo para você? Só vai murchar se você não abrir essa caixa. Se você não cuidar dessa caixa da raiva reprimida. Só vai criar fluxo de expansão na sua vida a respeito desse aspecto se você olhar para estagnação e preguiça não como um defeito seu, mas uma reação natural para evitar que essa raiva reprimida se expanda também. E é um mecanismo de defesa legítimo. Porque se existe um conteúdo que é pesado, agressivo, que pode bagunçar com a sua vida, porque é isso, a raiva reprimida é um conteúdo tenso, agressivo, que não pode expandir. Aí tem que segurar. Mas para dar conta de segurar essa raiva,
O freio que puxa essa raiva é o mesmo freio que vai puxar essa expansão que você deseja. E aí o desafio aqui é, como é que eu faço para soltar o freio, para expandir isso que eu desejo expandir, sem que na carona essa raiva reprimida se expanda também, porque aí assim, aí vai dar ruim em geral, né? E aí, ok, então não vou expandir. Fecha tudo, segura tudo, mantenho esse meu lugar de autossuficiência, eu me basto, mas qual é o custo disso? Não expandir aquilo que você deseja expandir. Então, o que o jogo está te convidando? Primeiro, relaxa, confia na tua jornada que te trouxe até aqui. E isso significa se apropriar das suas competências, porque você não é um princípiozinho, não, você já tem história. Então confia nas suas competências. Você é potente, portanto você é mais do que essa casca. Abre mão dessa casca, confia na sua competência, para que seja possível flexibilizar e simplificar a sua vida, não para ficar de boas, sim, festinha, não. Para que seja possível você criar condições sem sobrecarga para lidar com aquilo que é desafiador, que é o que está no fundo do tacho, que é a raiva reprimida. Porque é ela que impede que você expanda o que você quer expandir. Percebe? Como é que você está recebendo isso? Como é que você está escutando essa mensagem do Mahalila? Como é que o mestre está te ajudando a escutar isso e entender o caminho que você merece trilhar? Como é para você chegar na casa da raiva reprimida que precisa ser dissolvida, não pela agressão, mas pela simplicidade? Raiva de quê? De que forma guardar essa raiva dentro de você contribui para o seu momento de vida? Você é muito mais do que isso. Ah, Laura, mas é difícil. Muitas vezes a gente acha que é difícil, não porque seja difícil, mas porque em algum momento da nossa vida, no processo, na jornada, no caminho, a gente realmente teve dificuldade. Então eu diria que houve um tempo na sua vida que essa raiva era muito maior do que você. E você não tinha ferramentas psíquicas, ferramentas mentais para lidar com essa raiva. Então, houve um momento que essa raiva precisou mesmo ser reprimida. Você não ia dar conta. Mas hoje não. Com a sua trajetória, com a sua história, para e pensa. Muitas vezes a gente acha que não vai dar conta de algo hoje porque nós não demos contas desse mesmo algo lá atrás. E aí no momento que a gente não deu conta de algo lá atrás, pronto, aí ficou carimbado, isso aí eu não dou conta, ponto. E o jogo está dizendo para você, não é nada disso. Solta as amarras para que seja possível você expandir o seu ser, porque é o seu ser expandido que vai dar direção de forma adequada, porque não tem receita, faça isso, passo 1, passo 2 e passo 3. Mas o seu ser expandido vai construir o melhor caminho para dissolver
essa raiva reprimida. Até porque o seu ser expandido terá um outro olhar sobre essa raiva reprimida. A raiva reprimida, ela tá fixada num olhar antigo. Um olhar antigo. E na medida em que você relaxa o seu momento e permite que o seu ser possa vir à tona, porque a primeira expansão é a permissão, a autorização que o seu ser venha à tona. Esse seu ser atual, efeito de uma história, vai olhar para essa caixa completamente diferente do olhar que foi lançado lá atrás. Então confia. Confia. Como você imagina? Vamos aqui. Olha para as 3 cartas. Como você imagina que seria a sua vida na medida em que você aceita o convite desse caminho, dessa trilha, desse mapa que o Mahalila te oferece? O que você acha que pode acontecer com a sua vida? Isso! Expandir isso aí que você definiu como seu desejo colocado nesse jogo. Você está pronta. Você está pronta. Fica com isso. Fica com isso e se observe a partir deste momento que você passa por esse jogo, se observe como é que você vai fluir na sua vida. Como o seu olhar vai perceber o mundo externo e interno. Eu tenho para mim que o seu olhar mudou. Depois você me conta. Combinado? Então a gente fica por aqui e a gente se encontra no próximo jogo Mahalila. Beijo no coração.